Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, nesse final de ano, com muita coisa interessante e importante acontecendo nesta segunda-feira, mesmo com algumas instituições já tendo entrado em recesso. Mas algumas autoridades muito importantes continuam a colocar algumas filas para andarem. Nesse mesmo tempo, existem pessoas que estão absolutamente angustiadas, estão muito tristes, justamente porque entraram numa fila que achavam que as conduziria para um lado, só que a fila está conduzindo essas criaturas para Papuda, Bangu 8, Colmeia ou outra instituição prisional congênere. E o que farão as pessoas, os patriotas, nesse final de ano, diante dessa conjuntura que eles nunca pensaram que iria acontecer? Vou conversar com vocês sobre outros assuntos muito importantes também nessa segunda-feira, mas antes de mais nada, é sempre muito importante, antes de mais nada, convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. E depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros e também se inscreva também no nosso novo canal de cortes do Portal do José, onde eu posto ali vídeos mais curtos e participações do nosso portal em outros canais amigos também. Você também é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas, né, gente? Começando aqui com essa situação. Prisão de Braga Neto desperta temor de delação de militares de baixa patente entre bolsonaristas. A análise de muitas pessoas que estão tendo contato com os militares presos é que eles estão vendo que até um general de 4 estrelas, mesmo na reserva, estando preso e sem perspectiva de sair, de fato ele só vai sair da instituição prisional que ele está para outra, porque a condenação, gente, não tem como escapar não. As provas são contundentes. E o general restaria para ele delatar o Bolsonaro. E o que é coisa totalmente inútil também, porque o conjunto de provas que já se tem contra esse delinquente mor da nação já são o suficientes para jogá-lo na cadeia durante muito e muito tempo. Então, resta aos outros de menor patente para que façam também delações, porque não vão querer o mesmo destino do general, né? Vão querer passar ali 10, 15, 20, 30 anos na cadeia. Então, esse é o temor que está dominando essas pessoas. E aqueles patriotas, entre aspas, que entravam nos canais progressistas, fazendo ameaças, que ficavam postando imagens de tanquezinhos passando para um lado, tanquezinhos passando para o outro, soldados marchando para um lado, soldados marchando para o outro, uma série de teorias conspiratórias, uma série de pânicos que eles tentavam jogar para todos nós aqui. O que essas criaturas poderão fazer agora no final do ano? Bom, tem a sugestão, né? Eles podem se reunir e podem ir para frente de algum quartel, mas não podem ficar ali menos de 1 quilômetro de distância. Aí eles podem gritar, assim, com muita intensidade, né? Feliz Natal, General Braga Neto. Feliz Natal, General Mário Fernandes. Feliz Natal, militares que estão presos, os kids pretos que tentaram destruir a democracia e matar pessoas. Feliz Ano Novo, tenham um próspero feliz ano de 2025. Será que essa gente faria isso? Fazer aglomerações ali? Pelo menos esses militares golpistas, né, teriam ali um contato mais humano, porque eles vão precisar, né? Vão ficar muito tempo isolados aí em alguma cadeia. Bom, então fica aí a sugestão do nosso portal, porque essa gente esperou, né? Eles esperaram que fariam o mal pior contra todos nós e agora o mal chegou para eles, e que para nós é a justiça. Bom, aí situações dessa segunda-feira. Sexta-feira, essa matéria aqui do Metrópolis, né, anunciava o seguinte: Lira faz último alerta ao governo Lula sobre crise das emendas. O Lira queria liberar 4 bilhões e alguns milhões de reais. E fez uma chantagem no discurso dele. Ele disse o seguinte, que se o Congresso, se as emendas não fossem liberadas, se tivesse algum embarreiramento, que ele estava disposto a apresentar uma emenda constitucional no Congresso Nacional para obrigar o Poder Executivo a pagar as emendas desses deputados bandidos, porque quem se esconde no anonimato para mexer com dinheiro público só pode ser bandido, não tem outra nomenclatura para essas criaturas. Diz o texto aqui. Ele avisou que se o Supremo Tribunal Federal insistir na queda de braço sobre as emendas, o Congresso, independentemente de quem esteja no comando da Casa do Senado, aprovará a proposta de emenda à Constituição que obriga o Poder Executivo a pagar todos os tipos de repasses do Legislativo.
Uma eventual aprovação do texto pelo Congresso é considerada uma medida drástica, até mesmo por Lira, segundo a avaliação compartilhada aliados. A proposta é tratada como fim do presidencialismo e de qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda ou de centro. Na prática, a PEC tira do Executivo seu maior poder de barganha com o Congresso. Em primeiro lugar, é o seguinte, um projeto de emenda constitucional desse seria considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal justamente por abolir o sistema presidencialista, que é a cláusula pétrea, que é a cláusula imodificável na Constituição brasileira. Em segundo lugar, isso obrigaria também o governo Lula a mobilizar a sociedade. Que negócio é esse? O que seria, de um certo modo, até muito positivo. Então, senhor Lira, ouse a fazer isso para ver qual será a reação. O senhor agora não é mais o presidente da casa. Tudo bem que o senhor vai operar aí nos bastidores, mas banque uma aposta, desafie mesmo. Vamos ver se esse troço avança, né? Tanto isso não tem chance de avançar que hoje, nessa segunda-feira, a notícia é essa aqui. Dino manda suspender 4 bilhões em emendas e Polícia Federal a apurar manobra do Congresso. Então a coisa virou um caso policial, porque mesmo com a determinação constitucional, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o senhor Arthur Lira, como uma pessoa que opera à margem desses princípios constitucionais, ele quis passar a emenda secreta sem ninguém assinar, deu um migué, botando só a assinatura dos líderes dos partidos ali, fazendo um grande lote, aprovando ali de roldão 4 bilhões e 4 bilhões e 200 milhões em emendas. E aí o Dino barrou isso, né? São 5.449 emendas que foram indicadas sem a indicação da publicidade, isso aí. Então, a coisa foi barrada, isso faz gerar aí uma situação de debate para a sociedade brasileira. O Congresso Nacional ele deve, de fato, conduzir a política econômica, a política social, as políticas públicas, e o presidente da República vira apenas um fantoche, um espantalho decorativo? É para isso que o povo vai votar nas eleições para a presidência da República? Então, enfim, nós estamos diante aí de uma situação que vai exigir da sociedade mobilizações do governo federal também, do presidente da República, né? Enquanto isso, no mundo cão, enquanto ele não vai para a cadeia, ele continua a usar toda a ingenuidade de pessoas, a burrice de muitas delas, a ignorância e aquele fanatismo até ultra-religioso para poder ganhar mais dinheiro. Essa gente, o clã Bolsonaro, eles gostam de uma única coisa na vida, de dinheiro. Não tem nenhum outro valor que essa gente tenha cultivado de uma maneira muito profunda na vida deles. Então a notícia de hoje é essa aqui. Bolsonaro cria empresa para vender artigos de viagem, óculos e roupas. Gente, francamente, né? É muito despudorado, né? Mas o que você vai esperar de uma pessoa sem ética, sem princípio, sem nada, né? É apenas um comportamento bandido. Não está preocupado com o que as pessoas pensam, se é certo, se é errado, se moralmente é certo, errado. O cara se locupletar da política para esse tipo de coisa assim, de forma tão descarada, né? No plano internacional, coisas estranhas. Trump ameaça retomar controle do canal do Panamá e acusa o país de cobrar taxas excessivas. Gente, o Trump está ameaçando tomar o canal do Panamá. Vocês vejam só essa gente da extrema-direita. Tudo bem, ele está sendo claro ali nessa visão imperialista que os norte-americanos sempre tiveram em relação ao mundo. Mas isso nos dá conta do que nós vamos enfrentar no mundo, não é só no Brasil, no mundo, com essa figura à frente do governo dos Estados Unidos. Não é à toa que o dólar no mundo inteiro teve uma supervalorização, as pessoas buscando já garantir algum tipo de colchão em dólar, enquanto Trump não toma posse nos Estados Unidos. Isso fez com que a moeda valorizasse no mundo inteiro, a procura foi intensa, e no Brasil nós tivemos, junto com essa valorização, o ataque especulativo visando ali dar um golpe no governo Lula, né? Isso aí é bem claro, eu acho que todas as pessoas, mesmo do campo mais crítico ao governo Lula, à esquerda, e até pessoas do mundo liberal, do campo da direita, sabem que isso aconteceu e está acontecendo no Brasil. O dólar hoje, inclusive, deu uma subidinha e a gente vai analisar isso mais tarde no nosso próximo encontro. Eu fiz aqui uma enquete aqui no nosso portal com mais de 15 mil pessoas que votaram, perguntando o seguinte: governo Lula completa 2 anos. Muitos embates estão acontecendo.
muitos avanços e muitas críticas também são feitas. Na sua opinião, qual deve ser o comportamento dos progressistas nas redes sociais? E as respostas, gente, para mim, foram muito surpreendentes pelo volume de pessoas que cravaram uma opção aqui entre as três que eu coloquei. Primeira opção foi ficar calados por medo da direita se fortalecer, porque isso é um discurso recorrente, né? A gente tem que fingir que não está acontecendo nada, esconder algumas coisas, falar só bem do governo, falar de realizações do governo, porque qualquer coisa fortalece a direita. Mas só 2% votaram nessa escolha, nessa alternativa. E depois nós tivemos 96% das pessoas aqui do nosso portal que responderam à enquete, que disseram que o nosso papel é criticar, pois é a forma de ajudar a melhorar e mudar rumos. Muito bacana essa posição, né? Majoritária aqui no nosso portal. E 2% votaram que nós aqui nas redes sociais a gente tem que fingir que não estamos vendo nada e torcer também para a direita também não ver. Poderíamos ter outras alternativas aqui? Sim, poderíamos, mas essas nos dão conta do que está acontecendo, né? Na percepção das pessoas que estão politizadas em canais como o nosso, aqui e outros tantos, aqui canais muito legais que tem na internet, muitos amigos aí que têm ajudado nessa batalha contra a insanidade permanente que nós temos enfrentado aqui no nosso país. E aí, gente, nós voltaremos aqui a discutir alguns pontos muito importantes em relação a essa pesquisa, porque se nós não fizéssemos críticas, por exemplo, na área da comunicação do governo Lula, fazendo críticas, mas apresentando também apontamentos para onde nós poderíamos ir. E esses apontamentos chegaram até o presidente da República e reproduziu exatamente o que nós falamos aqui no nosso portal. E muitos exemplos não param por aí. Eu tive no México para estudar o que aconteceu lá, porque o nível de politização da sociedade aumentou muito. E quando eu vi essa cerimônia, eu estive no México, o presidente mexicano, López Obrador, ele fez o discurso, ele não falou em esquerda, não se usa esquerda, não se usa mais socialismo. Ele chama aquilo que eles fizeram no México de humanismo, que é um comportamento político contra o neoliberalismo. E esse negócio pegou para o povo mexicano, eles foram absorvendo isso, né? Então, quando a gente via cerimônias como essa aqui, ó... Que viva el amor! ¡Viva! Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! Gente, olha o povo que estava na praça principal na cidade do México. ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Gente, a praça é uma multidão. E é o seguinte, as ruas todas para chegar nessa praça aqui estavam lotadas e com telões nas ruas. Eu não vi nenhum lugar lá falando quantas pessoas estavam lá. E a presidente mexicana, ela continua com o discurso absolutamente politizador. Cada fala dela, ela vai explicando para a sociedade alguns aspectos da história do México e por que eles estão avançando no progressismo lá. E aí, gente, o que acontece lá é objeto de estudo muito importante para nós, porque todos os argumentos que se usa aqui no Brasil, porque tem a política, o centrão, lá eles tinham centrão também. Os meios de comunicação estão na mão dos empresários, lá eles também tinham. As igrejas, eles não tinham igreja. Então, todas as barreiras que existem aqui no Brasil, eles tinham lá também, só que eles conseguiram ultrapassar essa situação com essa aproximação com a sociedade, com o povo, né? Então, ontem a Cláudia Sheinbaum estava numa cerimônia lá no estado de Sinaloa, falando coisas como essa aqui, ó. Se apoderó del gobierno un grupo para beneficio personal. Y a partir del 2018 el pueblo de México dijo basta, tiene que iniciar una nueva historia. Y comenzó la cuarta transformación. Le llamamos cuarta transformación porque hubo 3 transformaciones antes en nuestro país. La primera... Gente, ela vai falando da história do México, como é que eles chegaram ao ponto que chegaram. Ela está na cerimônia aqui falando de programas sociais, né? Então, isso serve para a gente como um grande objeto de estudo. Eu vou colocar recortes dessa fala aqui no nosso novo portal
de cortes. E a área de comunicação do presidente Lula, eu acho que o primeiro exercício é fazer uma temporada lá no México, ficar lá uns 10, 15 dias estudando como é que os caras fizeram isso aí, porque funcionou. Eles conseguiram enfrentar uma série de situações. É para isso que nós estamos aqui, fazermos as nossas críticas e arrastarmos cada vez mais o governo que nós ajudamos a eleger para os caminhos que ajudam o nosso país a ter uma emancipação, uma melhor situação, né? Sobretudo para o povo brasileiro. Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta, tem muita coisa acontecendo. Tchau!